Obrigada, Verônica. Oi, bom dia! Bom dia! E eu já quero começar dizendo que essa live é para aquelas pessoas que têm pena delas mesmas. Sabe aquela pessoa que acha que a minha vida tá tão ruim que eu tenho até pena de mim? Essa live é pra você. Fica aí. Bom dia, flores do dia! Bom dia! Tô aqui anunciando que hoje a live é para aquelas pessoas que têm pena delas mesmas. Coitadinha de mim, a minha vida é tão ruim. Tudo dá tão errado pra mim que, assim, coitada de mim. Vocês conhecem alguém assim? Já envia pra ela. Já convida as pessoas que têm pena delas mesmas. Eu vou até escrever já aqui o título. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesma porque minha vida é tão infeliz. Oi, bom dia! Tenho pena de mim mesma. Convidem pessoas que têm pena de si mesmas, que vivem aprisionadas nesse lugar mentiroso, nojento, safado. Oi, bom dia, bom dia! Segundamos! Vamos enviar o aviãozinho? A gente precisa combinar que a gente envia o aviãozinho para aquelas pessoas que estão precisando sair desse lugar onde a mentalidade aprisiona elas por um lugar de dor. E a gente também precisa combinar que de vez em quando vocês vão dar coraçõezinhos na live pro Instagram entender que essa live é um assunto legal. Bom dia, Silva Marina, bom dia! Eu vou enviar aqui o convite para muitas pessoas, que eu sou legal. E vamos embora, minha gente. Vocês estão bem? Passaram bem o final de semana? Beijo, bom dia, Simone! Amiga, bom dia, Biola! Hoje a live é só para aquelas pessoas que têm pena de si mesmas. Ah, minha vida tá um caos, eu tenho até pena de mim. Vamos embora! Vocês vão convidando o povo aí e vão dando coraçõezinhos para o Instagram compartilhar nossa live com mais pessoas. Olha só, hoje a base do nosso texto tá em Números 14 e fala assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Se eu te conter, se tu me contar, tu vai ter pena de mim. Fabiola, tinha de safadeza, mulher. Eu vou ir na tua casa pra tu me contar essa safadeza. Eu vou ir te fazer dar umas risadas. Tu sair desse lugar mentiroso aí. Lembra de mim, mulher, que daí passa. Ó, os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Ó, céus, por que eu saí do Egito? Era melhor eu ter ficado lá presa no Egito do que tá aqui no meio desse deserto. Era melhor eu ter ficado aprisionada nesse lugar do que agora tá aqui, ó, perdida no meio do deserto. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundarem em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Oh my God. Tu pode aí ficar se lamentando, chorando, lamuriando aí as suas dores,
Ou você pode ser uma pessoa cheia de poder que enxerga a vida de uma maneira diferente, com uma ótica diferente, por um prisma diferente. Mas querer lamentar e querer ser cheia de poder, querer ser uma pessoa completamente transformada, não dá. Isso foi o que Deus disse para ela. Ou tu é cheia de poder, se apropria do que eu tenho falado, do que eu tenho feito na tua vida, ou tu chora e lamenta e fica aí nessa festa de autopiedade, coitadinha de mim. Esse é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitavelmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Ui! Queria nem ter lido isso. Demônio da autopiedade. Coitadinha de mim. Fiz as coisas erradas, mas eu não tenho culpa. Nós estamos falando sobre tipos de mentalidade desértica. Às vezes o Senhor quer te tirar aí desse aprisionamento, mas tu sai da prisão e continua presa. Então a gente tá tendo essas lives aqui pra gente encontrar, pra gente ter liberdade em Deus. Jesus nos chama para uma vida verdadeiramente livre. Olha o que diz: consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando eu estava sofrendo. E a gente usa a pena, né? A pena parece que ela vem para dar um afago no coração da gente. Coitadinha mesmo de mim. Que peninha de mim. E aí, às vezes, a gente usa ela já como um amuleto, né? Bem no fundo, tu quer que as pessoas façam algo para você, nem que seja por pena. Por ela olhar ali o tanto que tu tá sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados, cruel e injustamente. Bom dia para quem está entrando agora. Senta aí na cadeira porque o assunto é forte. Quando alguém nos fere, que a gente fica super triste, desapontado, naquela hora a gente se sente instável. Alguém fez algo que tirou a gente do equilíbrio, do eixo. Olha o que a autora está dizendo. Nessa hora, o diabo nomeia um demônio e diz assim, ó, vai lá e cochicha no ouvido dela outras mentiras para validar esse desapontamento, para validar esse mal-estar que ela está sentindo e isso se tornar uma realidade na vida dela. Olha o tanto que isso é sério, gente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões. E perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter na escravidão. Ele diz, oh, coitada, não é, olha, coitadinha de ti, tá vendo como as pessoas são ruins mesmo? É por isso que você não pode acreditar em ninguém. É por isso que homem nenhum presta. É por isso que todo mundo é safado e nojento e traidor. Isso é o Satanás, querendo criar fortalezas na tua mente para que tu não consiga mais ter um relacionamento sadio, saudável, onde você possa exercer a confiança, a parceria. Ele lança muitas mentiras na tua mente para te paralisar. A Bíblia, entretanto, nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, eu li errado. A Bíblia não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Então, quando tem alguém com pena, o meu papel e o seu, ou até se você tá com pena de você mesma, o seu papel é se encorajar, é se alimentar da palavra que produz vida.
E não é ficar dando trela, papinho para as mentiras que o Satanás lança na sua mente e na minha mente. E ele faz isso principalmente quando nos sentimos magoados, frustrados, tristes com algo que alguém fez contra nós. Alguém fez algo contra a tua vida? Assim que essa pessoa fez, tu ouviu um monte de verdades, assim, um monte de mentiras, dizendo assim, ó, tá vendo? Eu disse que não era pra você acreditar. Tá vendo que essa pessoa não é digna de confiança? Tá vendo como você sempre se lasca? Tá vendo como tua vida é uma desgraça? Tá vendo como sempre tudo de ruim acontece com você? E aí tu pensa, é verdade. Eu sou uma desgraça, é verdade, comigo sempre dá tudo errado, é verdade, a minha vida não tem saída, é verdade, a minha situação não tem solução. E aí o diabo pensa, yes, ela acreditou. A minha palavra foi mais forte do que a palavra de Deus, dizendo que ela é forte, né? Que ela precisa, que ela pode exercitar a fé, que o Senhor é contigo, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A palavra, às vezes, que Satanás lança na nossa mente se torna muito mais forte do que a palavra viva do Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quando Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. E não é à toa que é na hora que alguém te magoa que Satanás lança mentiras na tua mente. Porque qual foi o mandamento maior que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Quando nós ouvimos as mentiras do Satanás, principalmente quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, quando a gente se fecha, quando a gente se blinda, a gente está interrompendo de fazer aquilo que foi uma ordenança de Deus para a nossa vida, que é amar o próximo, que é tentar compreender, que é andar a segunda milha, que é dar oportunidade de ouvir, dele se explicar, que é a oportunidade de vocês orarem juntos, de trazer uma esperança, que é de trazer uma solução à base do que a Bíblia diz, do que Deus fala. Mas o nosso primeiro passo é, alguém me fere, eu fico mal, eu acredito em todas as mentiras, tá vendo? Eu não devia ter confiado, tá vendo? Eu sempre me dou mal, tá vendo? Eu me lasco toda vez, porque essa é a minha realidade, é eu me lascar, é eu ficar mal mesmo, essa é a minha realidade. E aí a gente acaba acreditando naquilo que Satanás lança na nossa mente, que tem absolutamente nada a ver com aquilo que o Senhor propõe para minha vida. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. O amor de Deus, ele não é só para mim, ele é para todo mundo. E principalmente, eu posso ser o canal desse amor de Deus. O amor dele recai sobre mim e eu transmito. O amor de Deus recai sobre a minha vida, eu me sinto amada. Eu não preciso ficar com peninha de mim mesma, não. Sabe aquela frase, ô mulher, essa daí é mal amada. É porque talvez ela não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Porque o Senhor nos deixa a gente se sentir super bem amadas. A gente se sente super acolhida. A gente não se sente mais sozinha. E a gente não precisa começar a ficar com pena de nós mesmos. Quando tomamos autopiedade, ouça, essa eu queria nem ler também. Autopiedade é idolatria. Você fica idolatrando, coitadinha de mim. Que pena que eu tenho de mim mesma. Eu só me lasco. Eu só sofro. Oi, mãe, bom dia. A autopiedade é a idolatria.
voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos, apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma bem mesquinha de viver. É super egoísta. É super egoísta. Pense nos outros. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse. E inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativas. Quando uma coisa sai fora do prumo, do eixo, quando as coisas não saem conforme você programou, conforme você planejou, qual é a sua postura? Que saco! E aí dá uma espirocada. Não consegue se readaptar à nova situação. Eu sabia que ia dar errado, vai sempre dar. Aí começa a usar a boca para falar um monte de coisa negativa, para lançar morte, para ficar declarando coisas horríveis a respeito de você, a respeito do outro. Eu sabia que ia dar errado, eu tava sentindo que ia dar errado. E aí vai entrando numa série de ações negativas, se enche, de repente o coração enche de um rancor, de um peso, de uma angústia desnecessária. Somente porque o seu plano foi frustrado, aquilo que você idealizou não saiu exatamente como você queria. Depois eu vou contar uma história que eu acabei de me lembrar aqui de mim. Do maior desapontamento que eu já tive nessa vida. E foi horrível. Tenho desde então aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Ei, isso vale. Se vai falar uma coisa desnecessária, que é pra amaldiçoar, que é pra desagradar, fica quieta. Em nome de Jesus. Cala-te boca. Ó, psh, boquinha fechada, ó, psh. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque é mais pra gente ouvir do que falar. Se vai falar, pensa antes e larga aí uma palavra de luz, de vida. Senhor, não saiu como eu queria, mas o Senhor continua no controle. O Senhor continua sendo bom. Eu creio, Senhor, que Tu estás no comando. E não entra numa crise, num ciclo, porque esse ciclo, gente, de autopiedade, ele vai nos levando para uma crise de ansiedade, ele vai nos levando para um ciclo de medo, de desespero, de pânico, e vai entrando num processo melancólico, autopiedoso e de depressão, que depois é bem difícil de sair. Só por causa de uma frustração. Se frustrar é bom? Não, é ruim, é horrível. Mas o que tu faz com a frustração é muito pior do que a própria frustração. O que tu faz com a frustração é muito pior do que a própria frustração. Deixa eu terminar a história da Joyce, depois vou contar a minha. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa, e agora não poderiam tê-lo. Às vezes as coisas não dão certo e a gente acha que só existe a gente no mundo frustrado naquele momento. Mas vocês também não sabem se a outra pessoa também não tá super desapontada, sofrendo. Tu fica colocando a culpa dela, a culpa em outra pessoa. Por causa de você, eu tô frustrada. E aí a outra pessoa pode muito bem te olhar e dizer: eu também tô triste. Eu também não tô feliz com isso. Mas é o que nós vamos fazer com essa frustração. A gente vai ficar remoendo, ruminando isso, negativizando, criando um ambiente péssimo, catastrófico, de mal-estar? Ou a gente vai pensar, tomar uma atitude, colocar isso diante de Deus e se posicionar e bola pra frente?
A vida tá aqui, ó, vamos fazer acontecer agora. É para isso que nós temos feito essas lives todas as manhãs. É pra gente saber se posicionar de uma maneira diferente diante da circunstância que não é legal. Diante da dificuldade. A nossa diferença é que nós temos Jesus. Então, se a gente tem Jesus, a nossa vida não pode ser igual a de quem não tem Jesus. Nós temos uma esperança, uma fonte de esperança que é viva. Nós temos um socorro que é presente na hora da angústia. Então, o nosso posicionamento não pode ser de desespero, de ai, ó céus, ó vida. E sabe quando que a gente consegue fazer isso? Quando a gente consegue se responsabilizar pelas nossas atitudes. Quando a gente opta por amadurecer. Quando a gente sai do mimimi e da situação de vítima e de infantilidade. E a gente começa a se posicionar diferente. O ano era 2019. E eu e meu marido resolvemos que nós iríamos embora para os Estados Unidos. Que a gente queria morar lá. Que a gente queria tentar a vida. Eu tinha o Benício pequenininho, tinha 1 aninho e pouco. O Maitê tinha 5 anos. E a gente organizou toda a nossa vida. A gente fez todo um planejamento. A gente fez um monte de coisa. A gente organizou, a gente pesquisou tudo sobre o lugar que a gente ia morar. A gente organizou toda a nossa estrutura para viver bem lá, né? Como que a gente ia fazer, né? Meu marido é consultor financeiro, eu tenho até compartilhado as lives deles com vocês aqui. Então, questão de organização financeira, tudo isso estava muito organizado, muito organizado. E a gente tava em muita oração para, né, Deus fazer a vontade dele. Senhor, a gente quer muito ir, mas faz tua vontade. E a gente foi organizando e avançando no processo. E naquela época, Diego não estava trabalhando. Tinha saído da empresa. Não, ele estava trabalhando numa empresa, mas que ele não estava mega feliz. Apesar de que estava tudo bem, o salário estava legal. Não era nada assim. Mas a gente queria essa experiência, né? E aí, chegou o dia, a gente fez os nossos passaportes. Chegou o dia da gente tirar o visto em Recife. E a gente tava debaixo de muita oração. Tava tudo para dar certo. Nós e mais um casal de amigos nossos. Eles foram, tiraram o visto e deu tudo ok. Chegou o nosso dia de tirar o visto. Quando nós chegamos lá em Recife, no lugar de tirar o visto, na hora da entrevista, ele começou a fazer a entrevista com a gente. E no final da entrevista, ele olhou para nós e falou assim: não é dessa vez. Negou nosso visto. Negou o meu passaporte. Botou um carimbão lá. Ha! Negado. Na hora, vocês imaginem, tava toda a nossa estrutura de sonho, tudo aquilo que a gente tinha organizado, planejado. Nossa vida nos Estados Unidos fez assim, ó. Esmureceu. Mas não esmureceu, gente. Não era... Era uma expectativa que eu não sei nem dizer o tamanho da frustração que foi. Eu saí desse lugar, eu parecia que eu não estava pisando no chão. Eu não sei se vocês já tentaram tirar um visto, mas custa muito dinheiro. É caro pra caramba. Tu paga por pessoa. Eu tava pagando pra um bebê, pra mim, pra Maitê, pro Benício. Era muito dinheiro e era toda... A nossa expectativa de vida, de uma nova vida, estava naquilo. Só que a gente estava orando, a gente tinha pedido socorro para Deus, né? A gente falou: Senhor, a gente quer, esse é o desejo do nosso coração, mas veja aí se dá certo a gente ir para lá. Será que é para o Senhor que eu vá morar nos Estados Unidos? A gente estava em oração, colocando a nossa vida. Quando aquele visto veio negado, foi a minha maior DR com Deus. Eu lembro que eu saí assim, meio flutuando. Tipo assim, meu mundo tava desabando em segundos. Eu saí de dentro daquele lugar, lá da entrevista, com meus passaportes na mão. O Diego desorientado. Eu entrei dentro do carro, sentei. E aí eu comecei a discutir com Deus, mentalmente. Eu falei: como assim?
Como não? Por que não? Eu tô muito frustrada. Por que foi que esse homem negou meu passaporte? Como é, Deus? Por que que tu não me abençoou? Por que que tu não me deu um sim? O Senhor tá vendo todo o meu esforço. O Senhor tá vendo o tanto que a gente tá gastando de tempo investindo nisso. Mas, gente, eu não briguei pouco, não. Foram horas de discussão. Mentalmente. Horas. Eu dizia, como assim? Então o Senhor não vai me abençoar nisso. Era uma frustração. Gente, a maior de todas. A maior frustração. Só que naquele mesmo dia, lá em Recife, o pessoal do Boticário tinha ligado pro Diego e falado assim, Diego, nós queremos fazer uma entrevista. Tinham encontrado o Diego no LinkedIn, nem sei aonde. E a gente tem uma entrevista pra você. Você pode vir em Recife? E a gente estaria em Recife justamente no mesmo dia do passaporte, né, do visto. Então o Diego me deixou no shopping com as crianças e foi pra entrevista. Depois de ter tomado um não bem na cara, lá no negócio dos Estados Unidos, como é que se chama mesmo? Nem lembro agora lá. Lá no negócio dos Estados Unidos, onde a gente tira o visto. E eu fiquei no shopping com as crianças, assim, brigando com Deus, assim, ó, desapontada. Era uma frustração, era o sonho da minha vida, tinha saído da minha vida. E naquela hora, assim, Deus começou a falar no meu coração. Você me pede pra te cuidar. Na embaixada, isso mesmo, muito obrigada. Você me pede pra te cuidar. Você me pede pra que, se for bom pra você, que eu abençoe. Mas que se não for, que eu feche a porta. Quando eu faço isso, tu acha ruim. Quando eu te protejo, tu acha ruim. Quando eu digo, não, Bruna, não é tempo de ir para os Estados Unidos, é tempo de ficar. Tu tá aí braba comigo, tu tá aí frustradinha comigo, com pena de você mesma, achando que sempre dá errado as coisas pra ti, que tu planeja. Mas sou eu te livrando, não é tempo de você pisar nessa terra. E eu tava muito braba, igual criança mimada. Eu quero. Chorando. Então, às vezes, a gente quer o cuidado de Deus, mas a gente quer que Ele faça exatamente do nosso jeito. Vai aí, Deus, o teu cuidado tem que ser sanando as minhas necessidades. Eu acredito no teu cuidado quando eu sou aceita, quando todos os desejos do meu coração são satisfeitos. E Deus deu um não bem dado na minha cara. E deu um sim bem grande pro meu marido entrar no Boticário. Uma entrevista de 2h30, naquele mesmo dia em Recife. E ele saiu de lá com um sim bem grande. E Deus disse, é tempo de ficar. Não é tempo de pisar naquela terra. No tempo certo eu vou te levar. Mas agora não é tempo. Então, às vezes, a minha frustração era imensa. E eu fiquei triste, 1 dia, 2, tentando entender. Até que o Espírito Santo, depois que meus pensamentos turbulentos pararam, Deus disse, sobrou uma vaga aí pra eu falar? Sobrou um espaço nesse pensamento acelerado pra tu me ouvir? Bruna, não é tempo. Não é tempo de você pisar, é tempo de ficar. E graças a Deus eu não teria estrutura. Hoje eu vejo com os olhos que o Senhor queria que eu tivesse enxergado naquela hora. Mas se eu tivesse ido, talvez, eu não sei o que teria sido de mim. Porque eu não estava num bom momento. E em seguida veio a pandemia. A gente ia estar lá, né, como turista, com visto de turista, tentando trabalhar de uma maneira que não ia ser, talvez, legal aos olhos de Deus. Talvez eu não ia ter estrutura para passar a pandemia tão longe de todo mundo, sem saber falar direito a língua. Não era meu tempo.
Era tempo da gente ficar, era tempo de eu me cuidar aqui, era tempo do Senhor tratar as minhas emoções aqui, era tempo de Deus cuidar do meu marido, colocar ele numa empresa legal, num lugar onde ele também pudesse ser luz naquele lugar, onde ele fosse trabalhar feliz, realizado. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, é feio aquele carimbo de negado, mas eu agradeço e louvo ao Senhor por esse carimbo. E o cuidado de Deus. Como é bom viver coladinha com o Espírito Santo. E mesmo que a resposta dele seja um não, quando o nosso coração tá morrendo de vontade que ele diga sim, graças a Deus pelo não. Obrigada, Deus, por aquele não bem dado na minha cara. Muito obrigada, porque ele me livrou talvez de um desastre na minha vida. Eu não teria estrutura para estar naquele lugar. Deus sabia que não era meu tempo de ir para pisar naquela terra. A minha frustração quis fazer com que eu tivesse pena de mim. A minha frustração teve a maior briga com Deus aquele dia, a maior briga. Eu tava muito brava. Eu tava muito brava. E eu desabafei, ele me ouviu. E assim que eu me calei, ele pôde falar. E quando ele falou, eu pensei, não é que tu tem razão? E não é que tá certo? E não é que é verdade? Não é meu tempo. Não é meu tempo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar nessa frustraçãozinha? Ou eu vou me levantar e vamos reestruturar aí? Aí Deus me levanta e diz, bora pra Natal. Tu vai morar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. É tempo de você ir pra lá. E foi lá que eu destravei um monte de coisas na minha vida. Se hoje eu tô aqui foi porque foi nesse tempo de Natal que muita coisa foi... Lá eu fui tratada assim, ó. Lá o Senhor tratou no meu caráter, tratou na minha identidade, tratou na minha vida profissional. Lá o Senhor me tratou para que hoje eu pudesse estar aqui. E que bênção. Hoje eu continuo pensando em ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir lá para passear, para levar meus filhos para brincar, para conhecer essa terra. Mas na certeza de onde o Senhor me quer. Nesse lugar. O Senhor me quer aqui. Se um dia Ele quiser me levar para morar lá, amém, eu vou. Mas se Ele não quiser, tudo bem também. Eu quero estar no centro da vontade dEle, que eu sei que é o melhor. E às vezes, mesmo quando a gente é birrentinha, Ele continua tendo a maior paciência do mundo para nos ensinar de que o tempo dele é muito melhor, que a escolha dele é muito melhor. A gente precisa fazer valer a palavra de Deus que fala que Ele quer, Ele pode pensar que as coisas que Ele tem para nós são muito maiores e melhores e bafônicas do que nós pedimos ou pensamos. Eu achei que ia ser maravilhoso, eu me imaginava lá maravilhosamente bem. E Deus estava dizendo, não. E olha que eu já fui teimosa em muita coisa que Deus me disse não. E eu disse sim. E aí Deus disse, tá bom. Depois não disse que eu avisei. E eu fiz sabendo que a resposta de Deus era não. Qual foi a consequência? Me lasquei. Óbvio. Outro dia eu posso contar isso aqui, sem medo de errar. Inclusive eu conto isso no meu livro. Quando a gente fizer a leitura do Paz ao Entardecer, tá escrito aqui. Eu vou contar pra vocês cada história de DR que eu já tive com Deus, assim, de Ele dizendo não, e eu, mas eu quero. Eu sou uma filha meio trabalhosa, mas que tenho aprendido a me comportar. Tem servido. E hoje eu conto essas experiências sem medo de errar, porque eu sei que talvez você também seja uma filhinha trabalhosa. E através das minhas experiências, eu creio que o Senhor pode te fazer pular aí muito cerco que você não precisa passar por causa de desobediência. Não vale a pena. Não é legal. Os frutos que a gente colhe da desobediência são catastróficos. E eu digo em nome de Jesus, não, eu não quero mais isso. Eu já aprendi. Passei pela prova para aprender que não valeu a pena. Então vamos lá terminar. Quando me sentei silenciosamente, isso Joyce falando, né? Ela ficou frustrada porque disseram não pra ela no evento super bafônico que ela queria ir.
Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olhamos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Ninguém mais. Nós, literalmente, exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Amém, Nubinha? Vai-se embora. Pois tu assiste. Cid, continua insistindo em ficar perto de pessoas que fazem mal. Gente, olha isso. Autopiedade é uma armadilha e instrumento favorito de Satanás. Quantas pessoas você conhece que morrem de pena de si mesmas? Quantas pessoas tu conhece que fica se colocando num lugar de vítima, de coitadinha? Tem pessoas que são viciadas nisso, porque elas sabem que quando elas se param de coitadinha, elas talvez vão conseguir manipular a situação para conseguir o que ela quer. Sabe, chantagem emocional? Coitadinha de mim. E o pior é que essa pessoa começa a acreditar que ela é uma vítima, que ela é uma coitadinha e que esse é o ciclo da vida dela. Pode uma coisa dessas, minha gente? Pode alguém ser feliz vivendo numa irrealidade? Um vício? Ah, não. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, se tornar viciados na autopiedade. Ui. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo. Então, existe um estímulo, alguém me machuca, ou alguém me confronta, ou alguém fala algo que não gostou, que eu disse, ou alguém me questiona, ou alguém discorda de mim, eu já paraliso. É uma resposta automática minha de dizer não. Coitadinha de mim. Não, tá vendo que ninguém concorda com o que eu falo? Tá vendo por que eu não exponho a minha opinião? Tá vendo porque eu sempre fico quietinha? Porque ninguém me ouve, ninguém me escuta. Ó céus, ó vida. Separando de coitadinha, de vítima. E isso se torna um vício. Qualquer confronto ou qualquer frustração leva essa pessoa pra cima de uma cama e ali ela fica rolando e se ruminando e entrando num ciclo maluco, louco, alucinado, demoníaco de coitada. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como que você responde aos seus desapontamentos? Quando alguém te frustra, quando você não alcança aquilo que você idealizou, como que você se posiciona? Você entra nesse ciclo de vítima, de coitadinha de mim? Escrevam aí. Vocês ficam com peninha de vocês mesmos? Vocês entram num ciclo, tem que ser sincero. Seja sincera. Meu Deus, eu me abato. Na hora eu já quero desistir. Ai, não, para, já quero desistir. Não, vai dar tudo errado. Eu sabia que não ia acontecer com isso. Coitadinha de mim. Esse coitadinha de mim, no fundo, tá dizendo assim: alguém resolve o meu problema porque eu não dou conta. Alguém resolve a minha situação porque eu não consigo. O coitadinha de mim significa isso. Vocês param em cima de uma cama e ficam afundadas ali na dor. Biola, por um instante sim, mas vou reformulando os pensamentos. Ok, perfeito. Porque a gente não é homem de ferro e mulher de ferro, mulher maravilha. Que fica, ai, me frustrei, tudo bem, estou frustrada, mas não tem problema. Não, a gente não tá falando aqui desse sofisma, dessa mentira patética. A gente pode se frustrar. A gente pode ficar chateada, mas a gente precisa parar e reformular os pensamentos. Exatamente o que Fabiola escreveu. Para e pensa. A frustração vai vir, é automático. Mas é o que a gente faz com essa frustração. Essa é a grande chave. Essa é a receita de tudo. O que eu faço com a frustração?
Eu me jogo em cima de uma cama e fico ali 2, 3 dias sofrendo. Ou eu me posiciono. E agora eu parei, eu dei esse time aí, porque outra coisa que eu queria lembrar. Há muito tempo da minha vida, essa semana, quarta-feira, eu completo 20 anos de relacionamento com meu marido. 20 anos que a gente tá junto, que a gente começou a namorar. Desde que a gente começou a namorar. E por muito tempo, quando eu e o Diego a gente brigava, ou que ele fazia alguma coisa que eu não gostava, que me frustrava, que me desapontava, sabe o que eu fazia? Eu entrava nesse ciclo de coitadinha e eu ficava às vezes vários dias sem falar com ele. Nesse momento de peninha de mim, nada que você possa fazer vai me curar da dor que você me dilacerou. Muitas vezes. Tá aqui Fabiola, que é minha amiga íntima e de casa. Sabe que eu não tô mentindo. Por muitas vezes eu ficava com tanta peninha de mim, tão arrasada, tão machucada, assim, às vezes nem era tão grande, mas a minha cabeça fazia com que aquele problema virasse um desespero na minha mente e me paralisava, trancava meu relacionamento. Fazia com que não houvesse paz na minha casa. Eu ficava ruminando pensamentos o dia inteiro de que eu estava certa, de que ele que tinha que vir atrás de mim pedir perdão, que eu não ia abrir mão, que sim, que eu estava sofrendo, que era eu que era machucada. Gente, era muito tempo. Era muito tempo que eu ficava nesse ciclo. É coisa do mal, é demoníaco. A gente vai entrando nesse ciclo. E é difícil sair porque cada vez mais a gente vai acreditando no que o diabo vai nos dizendo. Você é uma coitadinha, esse homem não presta, isso daí não dá certo. Tá vendo? Tu sempre fica sofrendo. Esse é teu lugar mesmo. E sair desse lugar. Se tu não vai para a palavra de Deus, se tu não encontra uma amiga que busca a mesma coisa do que você, que vai te dar um conselho vindo do céu, tu se lasca, gata. E tu vai passar dias aprisionada num lugar mentiroso, de coitadinha de mim, e devastando tudo ao teu redor. Sabe onde eu vejo o problema? Quando a gente não percebe e alimenta esses pensamentos. Por isso é tão importante a gente saber quem é em Deus. Porque é muito fácil alimentar esses pensamentos. É muito. O Satanás lança e a gente pega como uma verdade e acolhe no coração. Somente. Eu ficava assim, pensava desse jeito e ficava de cara feia. Gente, é desse jeito. É desse jeito. E nós, mulheres, parece que a gente tem uma facilidade... A gente tem um quezinho a mais para entrar nesse lugar de vítima, de fragilizadas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está levantando aqui mulheres mais fortes. Deus está nos dando armas aqui para sermos mulheres mais empoderadas em Deus. Não nesse feminismo barato que o mundo prega, mas mulheres empoderadas no Senhor, com a armadura de Deus, para encarar os desafios da vida, para sair desse mimimi do coitadinha de mim. Alguém me toca, eu caio e o mundo se acaba. Isso não é saudável. Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado. Com Deus, há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Muitas vezes, a gente fica com autopiedade. O que foi, meu filho? Ok, tá com autopiedade. O que aconteceu? Oh, o que que tu quer? Um computador. Hã? Um computador. E não pode essa hora, não é verdade? Eita. Autopiedade aqui, minha gente. Oh, Jesus, que invasão é essa, meu Até Deus? achei, veio. Pois é. Então vamos lá agora. A tia Verônica vai resolver com você, vá? Mãe, se tranca aqui, viu? É. Vai. Ó, vem. Vai, pega, tia Verônica. Ó, eu vou lá contigo, Vamos tá falar bem? com teu pai?
Ó, vai lá resolver. Vai lá que a Vamos tia lá, Verônica seu vai pai. te ajudar a Você vai- resolver. Ela vai te ajudar a resolver. Bora, eu te levo pra mostrar pro seu pai. Vamos, a gente conversa com ele. Tia Verônica vai te ajudar, ó. Ela vai resolver com você. Eu já volto, tá certo? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai, Xerri. O show da vida real! Aqui é o show da vida real, minha gente. Tem isso não. Tá chateado porque ele quer o quê? Computador, né? E o pai não deixa. Essa hora não é hora de computador, é hora de produzir, estudar, ler livros, brincar. Mas essa geração quer o quê? Computador, mídias. Não pode. Ô, Jesus, é uma coisa séria, tal de educar, né, minha gente? Ô, pai, vamos embora. Ceda e deixe Deus agir. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era autopiedade. E eu confesso que eu também sempre, por muito tempo eu fui coitadinha de mim mesma, tá? Tô confessando aqui que eu sou corajosa. Eu confesso mesmo, porque toda vez que eu confesso, cada vez que eu conto aqui, Deus me cura mais. Deus trata mais, então eu falo a verdade mesmo. Então, minha resposta automática era autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e sem saber como pensar sobre o que eu estava pensando. É o que eu falo sempre. Pensem sobre o que passa na mente de vocês. Eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais condoída me sentia. Gente, é horrível. Porque quanto mais a gente pensa sobre algo que não é saudável, mais a gente sente aquilo. Quando eu tô com raiva de alguém ou de algo, parece que quanto mais eu penso naquilo, mais eu alimento aquele sentimento e mais coisas vêm vindo à minha mente para validar aquela situação, aquela sensação. Então, por que quando eu brigava com o Diego, eu não ficava só um pouquinho de tempo brigada com ele? Mas vários dias eu ficava de mal com ele. Porque eu ficava ali alimentando aquilo. Eu voltava naquela situação e eu ficava imaginando o que eu deveria ter dito, ou o que eu queria que ele fizesse, ou como que ele deveria fazer. Eu ficava aprisionada naquele ciclo. Então eu não conseguia sair. Quanto mais eu pensava na raiva que ele me fez, mais raiva eu sentia. E menos eu queria ter ele perto de mim. Mais eu queria com que... coitada de mim, você vai ter que se rastejar agora para conseguir meu perdão. Você vai ter que sofrer agora para conseguir me ter de volta. Peninha de mim, coitadinha de mim, e agora você vai ter que me reconquistar. Quando a maioria das vezes a coisa não era tão grande quanto a minha cabeça pensava. Mas um pensamento vai sendo alimentado por outro pensamento e a gente vai entrando num ciclo de coisa ruim. E só Jesus para nos tirar desse lugar, gente. Só Jesus para tirar. Tem uma prima que fazia isso com o marido dela. Minha filha, em nome de Jesus, Taizinha, tu manda essa live pra ela. Porque como isso é demoníaco, minha gente. É do mal mesmo. É do mal. Eu ficava muitos dias sem falar com ele. Porque eu ficava ruminando aquele pensamento, aquela situação. E eu ficava alimentando aquilo. E quanto mais tu alimenta, vai virando um monstro enorme. Enorme. Aí sabe como que a gente se resolvia? Ele sabia que eu tava muito furiosa. Ele sempre respeitava esse tempo. Passavam um pouquinho de dias, alguns dias. Ele me chamava e dizia, vamos conversar? E eu ia toda cheia de orgulho aqui, ó. Sou a dona da razão. E aí a gente saía pra ir num café, em algum lugar, pra conversar. E aí a gente trocava meia dúzia de palavras. Ele mostrava pra mim o lado dele e eu pensava, ah, meu Deus. Nem era tudo isso que eu tava imaginando. E aí, graças a Deus, ali o Senhor desfazia as mentiras de Satanás. Mas veja bem quantos dias eu passava
sofrendo, mal, sentindo sensações físicas, ansiedade, mal-estar, só alimentando coisas ruins dentro de mim, sendo que era uma coisa tão mais simples de ser resolvida. E claro que a falta de maturidade também colaborava, né, para que a gente não resolvesse aquilo com... Hoje não, graças a Deus isso não acontece mais na minha vida, na minha casa. É algo que o Senhor tratou em nós e eu agradeço a Deus, porque hoje eu posso dizer para quem tá passando por isso, como sua prima, ó, eles se separaram, tá vendo? Eles se separaram. É isso. É isso que Satanás quer. Acabar com o casamento. Vocês acham que não era esse o objetivo dele na minha vida também? Sim! Absolutamente sim! O objetivo dele é destruir o plano principal do Senhor, que é família. Família é projeto de Deus. Então é isso que ele quer. Criando rugas, é verdade. Criando ruga aqui, ó. Agora gasto um monte de botox por causa disso. Do que o cão fazia comigo. Mas não faz mais, eu tô aqui. Se vocês passam por isso, peguem essa chave aí e comecem a orar e transformar isso dentro de vocês. Frequentemente conto história dos anos iniciais do meu casamento. Ó, parece eu, tá vendo? Eu preciso ter um contato real com Joyce. Ela é muito, muito minha best friend. Ela só não sabe, mas a gente é muito parecida. Frequentemente conto história dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, meu marido queria assistir os jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Meu marido gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta de que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se eu fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Quem faz isso? Quem quando fica irritada com o marido vai limpar a casa? Ah, eu fazia o contrário, pois agora eu não limpo essa casa nem a pau. Mas é agora que eu vou me deitar aqui e assistir um filme. Isso aí é rebeldia, rebelião, é coisa do cão. Eu limpava a casa quando ficava irritada. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. A gente não tem essa mania? A gente não tem essa mania de que quer fazer com que o outro sinta a dor que ele está nos causando? Agora tu vai pagar pelo que tu me fez. A gente tem um senso de justiça própria tão afiado, mas tão afiado, que a gente faz de tudo para que o outro sinta a dor que ele está nos causando. É incrível. Biola, eu aprendi uma grande lição contigo no culto. Ir para a conversa querendo resolver e não atacar. Falar como eu me sinto e não o que ele fez de errado. Isso eu aprendi também na vida. Às vezes a gente vai resolver, vai ter uma DR, vai ter um momento de conversa e tu chega na conversa com o teu marido assim, ó, já com o dedo. Porque tu faz isso, porque tu faz assado, porque tu fez isso, porque tu falou assim, porque tu fez assado. Essa não é uma conversa para resolver a vida. Essa é uma conversa de acusação. Tu tá indo ali porque tu quer que ele se sinta apontado, desafiado. Tu quer que ele se sinta mal, tu quer que ele sinta a angústia que ele te causou. Mas uma conversa de reconciliação é uma conversa que é o que a Fabiola escreveu aqui. É falar como eu me sinto em determinadas situações. E o que a gente pode fazer para melhorar. Essa é uma conversa de melhoria no casamento. Não uma conversa de dedo apontado. Então é o que... Amor, olha, quando acontecem situações como que a gente viveu,
O que gera em mim? É isso, isso e isso. Eu fico com pensamentos angustiantes. Ele precisa entender como eu me sinto. E não eu não quero que ele sinta a dor dele, mas eu quero que ele saiba que dá pra melhorar, que essa situação não precisa chegar nesse ponto, que eu não quero, que eu sei que ele não quer me magoar desse jeito e eu também não quero magoá-lo. Como que a gente pode melhorar isso? Eu não quero chegar lá e falar tudo que ele me falou. Gente, a gente sabe o que a gente falou, a gente sabe o que a gente fez. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? Essa é uma conversa de reconciliação. Então é isso que a gente precisa exercitar. O problema é que a gente vai para uma conversa de reconciliação para vomitar ainda mais a nossa dor. E não é esse o papel. Não é essa a ideia. Então, quando o marido faz se sentir culpada, a gente quer mostrar. Ele tá feliz e tu quer mostrar o quanto tu tá triste. Então, ele tá resolvendo, ele tá fazendo alguma coisa, ou ele tá num momento de lazer, mas tu tá tão magoada que tu fica ali, ó, se mostrando, ó, coitadinha, olha como eu tô sofrendo. Parece criança, né? Eu fazia isso pro meu pai. Quando eu queria algo e ele não entendia, eu ficava com cara de triste, até que ele viesse me perguntar, o que foi, filha? E quantas vezes eu fiquei reproduzindo essa mesma situação no meu casamento? Só que meu marido não é meu pai. Ele não tem que chegar e dizer, o que foi, nenenzinha? O que foi, Gugu Dadá? O que foi, bebejão? Tem que olhar nos meus olhos, ele tem que enxergar uma mulher. Não uma criança com atitudes infantis querendo informar algo. A gente não tem que ficar criando situações para informar aquilo que a gente pode falar. Tu tem boca? Utiliza da sabedoria que vem do céu e fala com delicadeza e fala o que tu quer falar sem precisar criar um cenário, sem uma briga, sem uma catástrofe. Pelo amor de Deus. Há quanto tempo eu fiquei aprisionada nesse lugar? Gente, não foi pouco tempo, não. Veja aí, eu vou completar 20 anos de relacionamento, então foi algum tempo até eu aprender isso. Agora eu sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo as portas, batendo a gaveta, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro, querendo mostrar, ouçam a raiva falando, e a porta, pá, bate, e as gavetas, tá, e os talheres na cozinha, plá, plá, plá. Quem nunca, né, minha gente? Quem nunca? Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Ele quase não me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Coitadinha de mim! Coitadinha de mim! Esse infeliz não me enxerga! Quanto mais eu chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação, anos mais tarde, sobre por que uma mulher vai para o banheiro chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá. E depois que ela chorou por um longo tempo, ela pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Gente, a gente vai pro banheiro porque lá a gente pode fazer toda aquela cena de novela com a gente mesma. A gente chora. E a gente vê nossas lágrimas caindo assim, ó, no meio do olho, assim, ó, igual na novela cai. Assim, ó. E aí a gente pensa, coitada de mim, aquela cena. Aí a gente se encosta na parede, assim, ó, e vai escorregando pela parede, assim, ó, até cair sentada no chão. A legítima cena perfeita de autocomiseração, de coitada de mim. É assim, só eu já fiz isso na vida.
e tô aqui pagando um mico, contando pra vocês. Vocês nunca fizeram essa cena de se encostar na parede e ir escorregando assim nas costas, até cair no chão e a lágrima cai, e aí tu pensa, coitadinha, eu sabia que eu ia sofrer. Oh, meu Pai Celeste. E isso que o banheiro faz, tá? O banheiro faz isso. Daí a gente se levanta depois de toda essa cena e aí a gente se olha com pena, com o olho inchado, as butucas aqui inchadas, o nariz vermelho desse tamanho de chorar. E a gente olha pro espelho e pensa, agora ele vai enxergar. Não é possível, com essa cara desse jeito, esse homem não vai enxergar. Com essa cara desse jeito, a coitada que chorou escondido no banheiro, ele vai ter que enxergar essa dor, esse safado vai ter que ver. Só que às vezes ele finge que não vê, né, gente? Ai, meu Deus. Quanto mais eu chorava, mais pena de mim eu sentia. Então, algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que eu começava a chorar de novo. Finalmente fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que meu marido estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele ocasionalmente olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. Depois da gente ter vivido uma cena de novela dessas, ela passou pela sala, quase se rastejando para ver se ele enxergava a dor dela. E aí ele olhou para ela e disse: se tu for na cozinha, tu pode me trazer um chá gelado, por favor? A verdade é essa, não funciona. Essa autopiedade, essa autocomiseração não funciona. Ficar de cara feia, mal-humorada, pra tentar informar que tu tá triste com alguma coisa, não vai dar match. Não vai funcionar. Isso é coisa de criança. Eu fazia isso quando eu era pequenininha. A gente não pode mais fazer isso. Eu tentei fazer isso por muito tempo no meu casamento. E assim como Joyce, minha BFF, fala, não dá certo. Não cola. Teu marido não é teu pai. Ele não tem que ter peninha de você. Você é uma mulher. Você é um homem feito. Para com essa peninha de você mesma. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente, por causa de todas as emoções erradas que eu havia experimentado durante o dia. E aí é nessa hora que vem a dor de cabeça, é nessa hora que vem a dor na barriga, a gastrite ativa, a pressão sobe, o corpo começa a gritar tudo aquilo que tu passou o dia inteiro nessa autocomiseração, nessa peninha de mim. Coitadinha de mim. É sempre isso, só sou eu dentro dessa casa. E aí não funciona, gente. E percebi que isso faz com que fique com mais abuso, porque quando ele faz isso, eu tenho vontade. Exatamente. É legal se o teu marido faz isso? Fica com peninha, com coitadinho de mim mesmo, ele fica fazendo essa cena. Tenho vontade de dizer, se orienta, homem de Deus. Se endireita, rapaz. Não é vontade de dizer isso? Para que tu é um homem feito nessa vida. Agora, por que a gente, mulher, tem que ser a coitadinha, aqui fica com peninha? A vontade dele é te olhar e dizer, se orienta, mulher. Tu não é uma criança. Se orienta, se posiciona como uma mulher. Que isso? Resolva os seus problemas conversando, falando, pensando sobre, criando estratégias. Agora, esse lugar de autocomiseração, de pena, é coisa do demônio mesmo. Pra tu ficar numa infantilidade sem limites com teu marido, com teu cônjuge, se parando de coitadinha. Eu já acordava de mau humor e às vezes acordava de mau humor sem saber por quê. Fabiana,
A gente alimenta tanto pensamento ruim a respeito de algo ruim, que talvez algum desentendimento que a gente tenha com o nosso marido, que é óbvio que a gente dorme mal-humorada e a gente acorda 35 vezes mais mal-humorada ainda. Mais mal-humorada ainda. O mau humor domina. O mau humor, ele vem junto com esses pensamentos negativos. Eu já fiz um post no meu Instagram aqui falando que mau humor, o bom humor é exercício. Tu precisa exercitar o bom humor diariamente. É um hábito. Quantas pessoas a gente conhece que estão acostumadas habitualmente com o mau humor? Uma pessoa mal-humorada, ela tem bons pensamentos? Claro que não. Uma pessoa mal-humorada, ela pode pensar coisas boas ao seu respeito e ao respeito de uma situação difícil? Claro que não. Ela vai resolver tudo na base do ranço, do estresse, da angústia, do desespero. Então, o coitadinho te leva para esse lugar de mau humor, de autocomiseração, de tenham pena de mim. Como eu já fui essa mulher. Jesus, obrigado pelo livramento. Deixa eu voltar aqui. A verdade é essa, não funciona. Todas as emoções erradas ficam gritando, né? Então depois vem todos os sintomas físicos pro corpo. A ansiedade, vem todo o mal-estar, tremedeira, taquicardia, palpitação, falta de ar, dor no estômago, diarreia. O que tu imaginar aí vem, tá? Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas ele vai libertar pela mão dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado David de desistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me resolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, meu marido realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Não quer dizer que o marido dela estava certo de ficar na televisão, mas a maneira como ela estava utilizando para informar é que não estava certa. Estava machucando ela e o relacionamento dela, porque ele não estava nem entendendo o que ela estava querendo dizer. Não é porque tu se joga no chão, se enche de chicotada, que tu chora e faz a cena da novela no banheiro sozinha, que tu tá informando aquilo que tu deve passar. Tem nada a ver. Tu só tá dando voz ao que Satanás tá lançando na tua mente. O marido dela precisava mudar a atitude. Mas a atitude certa era orar, chamar ele, ter uma conversa de gente grande. Meu amor, vamos encontrar um equilíbrio? Porque nem eu tô feliz, porque eu não tô feliz. E eu sei que o teu objetivo é me ver feliz, também é me fazer feliz. Mas eu queria que nesse momento a gente encontrasse um equilíbrio. Todo final de semana assistindo jogo de futebol não é tão legal. Alguns finais de semana, ok, mas será que alguns outros você poderia abrir mão disso em troca disso? Porque aí nós dois ficaríamos felizes. E às vezes é uma conversa sim, gente, que resolve. Mas a nossa cabeça é assim, ó, não adianta falar, que eu falo ele não escuta. Porque a maneira como você tá tentando comunicar tá errada. Tá debaixo de grito, tá debaixo de cara feia, tá debaixo de estresse, de um ambiente pesado. E eu já aviso, nós mulheres, nós somos responsáveis pelo ambiente, pelo ambiente da nossa casa. Nós somos responsáveis pela leveza do nosso lar, ou pelo peso do nosso lar. O ambiente que está dentro da nossa casa, essa autoridade está sobre nós, mulheres. Deus nos deu esse comando, né? Como a organizadora do nosso lar, na administração dos nossos filhos, na parceria com o nosso marido. O ambiente do seu lar, mulher, é responsabilidade sua. Se o ambiente está leve, a responsabilidade é sua. Parabéns. Se o ambiente está pesado, a responsabilidade também é sua. Não tão parabéns assim. Dá para melhorar. Meu marido ainda aprecia os jogos. E agora isso realmente não me incomoda mais.
Apenas uso o tempo para fazer coisas que eu também gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer outra coisa, peço ao meu marido com doçura, não com raiva ou com palavra de confronto. E na maioria das vezes, ele se mostra pronto a alterar os seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que não consigo fazer como eu quero. Ainda assim que sinto as minhas emoções começarem a subir, a fervilhar dentro de mim, eu oro. Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Eu não quero rodear essa montanha nem mais uma vez. Aleluia! Não queremos mais ficar rodeando essa montanha de coitadinha de mim. Ninguém me entende, meu marido não me vê, meus pais não me ouvem. Esse lugar não é meu, ele também não é seu. Que palavra poderosa, minha gente. Tô impactada. E tô feliz comigo de poder compartilhar situações semelhantes como essa mulher né, pastora Joyce, que também compartilha situações. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos, a gente tá passiva desse erro. Agora, depois de ouvir uma palavra, uma live como essa, você permanecer no erro, aí é ignorância, é decisão sua. Assuma aí suas responsabilidades. Mas depois de ouvir uma palavra como essa, uma revelação da parte de Deus, de que existe uma maneira da gente resolver essas situações de um jeito muito mais saudável, é responsabilidade sua também. A responsabilidade é sua. Para de ter pena de você. Ter pena de você é uma armadilha do diabo para te paralisar num lugar de dor e tu fica ali ruminando, sofrendo, angustiada, alimentando o ciclo de pensamento negativo até desencadear numa crise de ansiedade, de pânico ou até numa depressão grave. É estratégia do Satanás. Quando você se frustrar, vá aos pés da cruz. Pode desabafar com teu pai. Eu desabafo com meu pai, do mesmo jeito que eu fui lá choramingar para ele que eu queria o visto para os Estados Unidos. E na hora que você se calar, depois de você desabafar suas dores na cruz, ele vai te dizer por que que ele fez assim. Ele vai te consolar. Ele vai te dar uma explicação. Ou não, porque ele é Deus. E ele que sabe se ele vai explicar ou não. Mas ele tem prazer em deixar as coisas claras. As coisas de Deus, elas não são confusas. Elas não trazem embaraço, elas não trazem um peso. Elas são claras. Caterine, diabo lança essa de coitadinha, né? Já aconteceu muito comigo. Acho que com a maioria de nós. A gente entra nesse ciclo porque a gente quer com que a pessoa enxergue a nossa dor. Esse é o problema. A gente tem dificuldades de comunicar. Talvez nós não fomos ensinados, a nossa geração não foi ensinada a se comunicar, a falar sobre as suas dores de uma maneira clara. Eu falo muito isso com os meus filhos. Quando eles querem algo, às vezes eles começam a chorar. Chorar muito, chorar. E eu digo pra eles assim, filho, olha pra mim. Se você chora, eu não consigo interpretar o que você quer. Mas quando você consegue me falar, eu consigo identificar e aí eu posso conversar com você sobre isso. Então eu preciso desde agora, a gente precisa nos nossos filhos ensinar eles a falar, expressar com palavras do que com gestos. Para que o outro tenha pena daquele choro. Ou para que o outro, veja bem, o que Joyce está falando aí, esse ato da gente chorar sozinha e ficar com peninha é um ato tão infantil, que é o que os meus filhos hoje fazem para que eu entenda a necessidade deles. Ou algo que eu fiz que machucou eles, que magoou eles. Eles choram ou me fazem uma carinha feia para que eu vá lá e diga, o que foi, minha filha? Você tá com cara triste por quê? Só que os nossos maridos hoje, na fase adulta, eles não têm essa obrigação de ir lá na nossa carinha e dizer, o que foi, meu amorzinho? Você tá chateadinha com o quê? Tem essa obrigação. Nós fomos educados assim, os nossos pais faziam isso.
Eu lembro que eu ficava sentada no degrauzinho da escada da minha casa e o meu pai ficava mexendo no caminhão dele. E às vezes ele ia sair, viajar, e eu queria muito ir junto. Então eu lembro que eu ficava na escada e eu pensava assim, se eu mostrar pra ele que eu tô muito triste, ele vai me resolver minha situação, ele vai me acolher. E eu ficava lá naquela escadinha triste assim, ó. Eu olhava pra ele, dele me olhava às vezes e sorria, e eu pensava, ai, meu pai não tá entendendo. Porque esse não é o caminho. O caminho é verbalizar. E algumas vezes meu pai chegou e me disse assim, por que você ficou triste depois que por que você estava triste quando eu estava saindo? E eu dizia, porque eu queria ter ido junto. E algumas vezes ele me disse, e por que você não me falou? É claro que ele tinha entendido a minha carinha feia, mas ele queria me exercitar a falar. E eu tenho feito muito isso com os meus filhos. Fale sobre as suas dores. Fale, converse de uma maneira que mamãe entenda. Não precisa você me mostrar ela com cara feia, ou com choro, ou com raiva batendo nas coisas, mas verbaliza. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa verbalizar aquilo que está nos doendo, de uma maneira que também não vá machucar outra pessoa. E isso vem com a maturidade, glória a Deus, graças a Deus. Então busque isso, busque se transformar, busque experiências com o Espírito Santo, busque ouvir a voz de Deus, busque o consolo dele. Quando começar a fervilhar o sentimento, vai pra cruz. Jesus, chega aqui, que a raiva tá batendo. Respira fundo. É uma escolha diária, todos os dias. Jesus é uma escolha diária. Amém, glória a Deus. Que palavra poderosa. Fabi, como estou sendo edificada através dessas lives? Comecei a assistir sexta-feira e já estou partindo para ação. Yes, Fabi, é isso aí, ó. Tem tanta live legal, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal no YouTube, e vocês podem maratonar. Não precisa maratonar série no Netflix, maratona as lives de Bruna Gallert. A gente faz isso aqui com minha enteada e ela melhorou muito. Ela chorava toda vez que queria. Hoje ela conversa, claro. A gente não quer, ninguém gosta de alguém que fica fazendo carinha feia pra mostrar algo. Poxa, é chato pra caramba. Olha no olho da pessoa e diz, e aí? Como é que a gente resolve isso? Porque ficar fazendo essa cena não flui, cara. Não flui, é chato, é feio. É feio, é infantil. Né? Amém, amém, amém. Vamos orar, Josi. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus por essa palavra e declarar aí, em nome de Jesus, que nós hoje estamos saindo desse lugar de vítima. O vitimismo não tem mais vez. Vamos escrever isso nos comentários? O vitimismo não tem mais vez, porque a gente já... Agora vocês se liguem. Quando o vitimismo quiser bater aí na mente de vocês, se lembrem que é uma estratégia demoníaca. Então vocês vão ter a opção de escolher se vocês querem cair na estratégia de Satanás ou se vocês querem se suportar e se portar como alguém que tem a mentalidade renovada aí de Cristo. Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o vitimismo não tem mais vez aqui com a gente. Eu vou vigiar muito mais também, a partir de hoje. O vitimismo não tem mais lugar aqui com a gente. Ele não tem mais vez. Nós precisamos declarar isso. O vitimismo não tem mais vez. E quando a gente passar pela prova, a gente sabe onde pode encontrar socorro, que é na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã poderosa. Obrigada porque estamos iniciando uma segunda-feira tremenda. Uma segunda-feira debaixo, Senhor, de uma palavra tão poderosa. Chega de a gente ter pena de nós mesmos. Coitadinha de mim. Um lugar que é demoníaco, onde o Satanás aprisiona a minha mente e a mente dessas pessoas que estão aqui comigo, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem me ensinado a sair desse lugar de vítima, de coitadinha. E o Senhor tem nos ensinado a se posicionar como guerreiros do teu reino, Pai. Eu declaro em nome de Jesus aqui, homens e mulheres guerreiras, que não ficam mais com peninha delas mesmas, que não ficam se colocando num lugar de fragilidade, de fraqueza, coitadinha de mim, mas que param e pensam sobre como se posicionar diante de uma circunstância mais difícil. Como se
como se comportar diante de uma situação que gerou frustração. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana onde a gente possa experimentar um posicionamento novo diante da frustração. Porque no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente tem um bom ânimo que vem do Teu Espírito, Pai, para que a gente possa se posicionar de uma maneira completamente diferente. E eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de viver essa experiência. Eu te agradeço, Pai, eu sei que Tu tá mexendo aí na estrutura de uma galera, mexendo aí e mexendo nessa estrutura às vezes dói, porque a gente vai ter que pisar no orgulho, mas eu peço em nome de Jesus que eles possam desfrutar da alegria que é permanecer em Ti, da alegria que é, Deus, ficar afirmado na Tua palavra e nas Tuas promessas, Deus. Tu é um Deus de amor, um Pai maravilhoso, um Deus que só surpreende, que só transforma toda dor em alegria. Tu é um Deus que nos diz não por um bem maior. Obrigada pelos nãos que Tu nos dá. Obrigada pelos sims que Tu nos dá, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque tudo que Tu faz pelos Teus filhos é bom, é perfeito e é agradável, Pai. Eu te glorifico e te peço em nome de Jesus que a gente tenha cada vez mais uma mente parecida contigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 A dancinha da vitória. Amém. 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 Ó, glória! Que início de semana bafônico. Que início de semana poderoso. Sem mimimi. Eu não quero ver ninguém no mimimi. Coitadinha de mim. Isso é coisa do passado. Em nome de Jesus. Vamos passar aí pelo processo e a gente vai sair vitorioso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que dessas feridas, dessas experiências difíceis que eu vivi, que você viveu, que hoje saia poder para curar outras pessoas. Eu agradeço a Deus porque através da minha história hoje eu me sinto curada e eu consigo liberar palavras também para experiências para que possam curar a sua vida também. Amém? Por isso que é muito maravilhoso servir a esse Deus topado, topado, topado. Tipo, ele é top das galáxias, tá? Ele é tão top das galáxias que ele me deu a oportunidade de escrever um livro que vai ser a nossa próxima leitura, Paz ao Entardecer. Como eu venci o medo, a ansiedade e o pânico. E aqui eu conto toda a minha história. E aqui vai ter tanta coisa legal pra gente compartilhar nas lives, gente. Tanta coisa bafônica, ó. Capítulo 1, a safada da ansiedade. Nós vamos falar bastante sobre esse processo ansiogênico. O capítulo 2, me tira o medo. O medo é a base de toda ansiedade, de tudo aquilo que nos paralisa, né? Satanás, ele vem para lançar medo no nosso coração para que a gente não avance. Então nós vamos falar sobre o medo. O capítulo 3, que pânico é esse? E aqui eu falo bastante sobre o transtorno do pânico e da agorafobia, que foi o processo que eu passei dentro do pânico, dentro da agorafobia, com o processo depressivo e bem ansiogênico. Então eu vou ajudar vocês nesse tema. E o capítulo 4, liberte-se. Liberte-se, do mesmo jeito que Jesus me libertou, e hoje eu tô aqui linda, maravilhosa, bafônica, pra trazer essa experiência pra vocês de libertação. Eu acredito demais na cura da ansiedade, eu acredito demais na cura do pânico, porque eu sou prova viva disso. E é isso que eu tenho levantado essa bandeira, né? Nós precisamos de ajuda nas nossas emoções, a gente precisa de ajuda, às vezes, psiquiátrica, com medicação, e nós precisamos que o nosso espírito esteja bem nutrido, bem fortalecido com a nossa vida, com o Espírito Santo. Então que você se aproxime aí dessas nossas lives que vão ser assim, ó, vitoriosos, vitoriosos. O nosso objetivo aí é levar vida para o maior número de pessoas possível, que é isso que Jesus faz, ele derrama vida em nós e a gente transborda para as outras pessoas, amém? Bora, Dora! Essa angústia vai passar em nome de Jesus aí. Fazer um exercício de respiração, liga um louvor aí na tua casa, tenha um momento de oração, que toda angústia tem que bater em retirada, tá? As trevas, elas não permanecem aonde existe luz. Então tragam a luz aí pra dentro da vida de vocês. Amém? Gente, que prazer, que privilégio. Amanhã nós não teremos live.
I'm sorry. Notícia difícil de ser ouvida, eu sei. Mas é por um bom motivo. Eu vou fazer um book fotográfico para postar fotos lindas para vocês de psicóloga. Assim, ó. Amanhã vai ser minha manhã modelo, top model. Então, por isso, ocasionalmente, amanhã nós não teremos live. Porque eu vou estar arrasando no meu book, tá? Mas na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo e o tema da quarta-feira vai ser essa. Não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno. Eu não mereço, eu não sou digno. Eu não vou nem para a igreja porque eu não mereço entrar naquele lugar. Eu não sou digno de nada disso. Eu não oro porque eu acho que eu sou muito pecador para orar. Então, vamos falar sobre isso. Essa belezura aí desse tema, tá? Eu vou estar salvando essa live. Compartilhem com o maior número de pessoas que puderem. Compartilhem essa live que foi maravilhosa, né? Por favor. Até eu vou assistir de novo, tá? Eu vou assistir de novo e eu quero que vocês compartilhem com mais pessoas pra sair desse lugar de coitadinha, de vitiminha de si mesma. Vamos parar com essa safadeza, tá? Em nome de Jesus. Amanhã não tem live, quarta-feira, 9h45, nesse mesmo bate-local. Deus abençoe vocês, que seja uma semana bafônica, poderosa, tremenda, cheia de bênçãos, de alegria. Lembrem que tudo isso só depende de você. Posicionamento. Quem domina sobre seus pensamentos é você, somente você. Beijo, amo todos vocês. Muito obrigado pela audiência, que hoje foi tremenda, bafônica, maravilhosa. E é daí pra cima, porque Deus só nos chama para as coisas grandes. E eu tô pronta pra ir. Vocês também estão? Então, vamos embora junto. Beijo, gente. Amo vocês. Até quarta. Tchau.